E aí, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês estão? Estou aqui hoje para te passar algumas dicas em relação ao concurso, né? Quem é concurseiro e quer acertar mais questões na prova. Eu separei aqui 5 dicas, inclusive que eu aplico. Eu acho que não serve, essas dicas não servem só para quem está querendo passar em algum concurso, tudo, mas também até para vestibulando, para quem está na escola e vai fazer alguma prova e precisa acertar mais questões, né? E precisa de dicas mesmo para que consiga ter um melhor desempenho. Eu estou aqui com 5 dicas e vou passar aqui para vocês agora nesse vídeo. Então vamos lá. A primeira dica, gente, que eu coloquei aqui foi o seguinte. Se não lembra, eu vou ler primeiro o que eu anotei e aí depois eu venho falando melhor cada uma em particular, né? Cada dica. São 5 dicas no total. Então, seguinte, primeira dica. Se você não lembra ou sabe de um assunto e não consegue resolver a questão de primeira, pula e deixa para depois. Não tem lógica você perder seu tempo, que já é limitado na prova, tentando fazer uma questão que você sabe que não domina ou não lembra muito bem. Isso, além de te atrapalhar com o tempo, vai te deixar mais estressado e ansioso, prejudicando seu rendimento até na resolução de outras questões. É o que eu sempre digo, às vezes a gente é muito cabeça dura, né? Fica sempre ali batendo a mesma tecla ali naquela questão, sabendo que não precisa. Você pode resolver outra questão e deixar aquela para responder em outro momento. E isso me ajudou muito até para lembrar desse assunto, até para lembrar da resposta daquela alternativa, daquela questão, né, que eu estava na dúvida. Porque às vezes a gente fica tão focado naquela questão que não vem, o assunto não vem, por mais que a gente saiba. E aí quando você pula e vai respondendo as outras questões e deixa para responder em outro momento essa, naquele momento que você está respondendo a outra questão, você já está pensando nessa questão. Então, às vezes você já pode lembrar do assunto, ou então cai uma outra questão que tenha relação com o assunto, que fale do assunto, e você lembra que você pode associar e você já vai encontrar a alternativa correta. Então, isso é muito interessante e é legal de você aplicar na prática ali, quando estiver resolvendo as questões. Porque te dá consciência, te dá clareza de que às vezes está tudo certo, está tudo bem, você também não conseguir responder aquela questão, para deixar, né, para você pular mesmo aquela questão e deixar para responder depois em um outro momento. Então essa é uma ótima dica e ajuda bastante também a você acertar mais questões, porque, como eu falei, isso está te deixando mais consciente de toda a prova por completo e você consegue ter controle do tempo também. Quando você tem o controle do tempo, isso também é muito produtivo e muito mais estratégico da sua parte. Às vezes a gente fica sempre naquela questão e esquece as outras, e às vezes é uma questão que você poderia responder, que você saberia responder, mas você não respondeu porque o tempo foi curto, você perdeu tanto tempo naquela outra questão que você não sabia, que você não consegue nem encontrar a alternativa correta daquela que você perdeu tempo e nem das outras, porque você vai fazer correndo, né, por conta do tempo, você não vai ter controle do tempo, e isso é muito prejudicial para todo o seu rendimento durante a prova, durante aquele concurso que você está fazendo. Então essa é a primeira dica. A segunda dica: fique atento aos dados e ao comando da questão. Muita gente vacila e perde uma questão de bobeira por não estar atento ao comando da questão, o que de fato ela pede. Ao invés de começar a leitura do texto, vá direto para o enunciado e grife o que é cobrado. Dessa forma, você já inicia a leitura da questão sabendo o que ela quer de você. E isso te poupará mais tempo, porque você não vai precisar ler o texto novamente. E te deixará mais consciente e menos perdido e confuso. Então essa é a segunda dica. É muito importante também que, ao invés de você ler primeiro o texto, depois ler o comando da questão, é interessante que você leia primeiro o comando da questão, para depois você ir para o texto já sabendo o que você está procurando. Isso é muito importante, você tem que fazer isso. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente lê o texto e depois vai para o comando, depois você vai para o texto de novo, e aí você já está perdendo tempo. Então, para que você não perca tempo, né, e que você já leia de uma forma mais assim, assertiva, sabendo o que você está procurando, veja primeiro o comando, entenda o que a questão está te pedindo, para que depois você vá para o texto já sabendo o que você está procurando. E como eu falei aqui, grifando as informações mais importantes que você vai usar como elemento, como pesca, né, como um dado ali importante para você encontrar a alternativa correta. Então essa seria a segunda dica. A terceira dica eu coloquei o seguinte: se você tem certeza da resposta de uma questão, já passe direto para o gabarito. Você vai ficar menos ansioso, porque saberá que as corretas já estão no gabarito e não correrá o risco de marcar, sem querer, uma alternativa errada, se deixar para passar tudo no final da prova. E isso, além de te dar mais confiança para continuar resolvendo as outras questões, vai te manter mais consciente com relação ao tempo de prova que resta. Então essa, gente, seria também uma outra dica, né? A terceira dica no caso, para que você consiga otimizar tempo na prova. Então, se você perceber, grande parte dessas questões está relacionada a esse fato de que o tempo é o nosso maior inimigo. Então, para que isso não seja um problema e seja uma questão no dia da prova, naquele concurso, é muito importante que você já passe direto para o gabarito
as questões que você, a alternativa que você sabe que está correta, porque isso vai te ajudar a otimizar tempo, você vai ficar menos ansioso, você vai ficar mais focado naquelas outras questões que você precisa dar mais atenção, que você está com uma certa dificuldade, ou então que é um assunto um pouco mais complexo, que você tem que relembrar mais o que você estudou, né? Então, de um modo geral, é você ter consciência disso e saber que se você sabe que aquela alternativa, que aquela questão está certa, que você tem confiança de que é aquilo ali mesmo, passa direto para o gabarito. Porque você não vai correr o risco de perder ponto naquela questão, porque às vezes a gente está correndo tempo, o tempo está tão contra a gente que às vezes a gente vai passar para o gabarito e já erra ali, pula uma alternativa e já foi, o gabarito fica todo errado. Então isso vai te ajudar nesse sentido e vai contribuir nesse sentido também de que você vai otimizar tempo e vai ser um problema menos para você durante a prova ali, enquanto estiver resolvendo, né, o concurso. Então é isso. Quarta dica. Em todas as questões, anule as alternativas erradas, até que sobre a certa. Parece estranho, mas não é. E isso ajuda mais ainda quando não sabemos resolver uma questão, porque temos o hábito de procurar sempre a correta, e nunca paramos para pensar que é muito mais fácil descartar as alternativas duvidosas, aquelas que sabemos que não são de jeito nenhum logo de início. Desse modo, a probabilidade de você acertar a alternativa correta é muito maior. Uma outra dica também legal para você acertar mais questões em um concurso. Ao invés de você procurar a alternativa correta, veja primeiro, dentre as alternativas, aquela que você tem certeza que não é. Porque quando você sabe que não é, a sua chance de encontrar a alternativa correta aumenta, é muito maior. Então, se você sabe, bom, essa alternativa aqui de jeito nenhum, não tem nada a ver com o assunto, não tem nada a ver com o comando que a questão está pedindo ali, né, com que de fato está sendo discutido naquele texto, naquela questão, então eu vou riscar. Ou então, essa alternativa aqui de jeito nenhum é, porque eu estudei, eu sei que isso aqui não é, né, então eu vou cortar. E isso, enquanto você está cortando, você já está chegando mais perto da alternativa correta. Então essa é a última dica também para você acertar mais questões naquele concurso, na prova que você está fazendo. E por fim, gente, até para o vídeo também não ficar tão longo, a última dica. Tenha uma mentalidade positiva em qualquer situação. Não basta dominar o assunto, você precisa dominar a sua mente, ficar atento ao que você alimenta dentro dela. Porque se você alimentar insegurança e pensamentos negativos, você nunca vai evoluir. Então, acredite em você e no seu potencial, porque você consegue. Eu acho que seria uma ótima dica para a gente até fechar aqui o vídeo. É necessário que você também tenha essa mentalidade positiva, que você acredite no seu potencial e em tudo que você estudou durante todo o seu processo de preparação para o concurso que você está fazendo, que você vai fazer. Às vezes a gente fica, às vezes a gente se sente inseguro, né? Com medo de não conseguir acertar, de conseguir ter um bom desempenho ali naquele concurso, na prova. Então, quando você vai confiante, quando você sabe do seu potencial, quando você tem uma mentalidade positiva, quando você evita, né, esses pensamentos intrusivos, negativos, que te prejudicam e que te deixam para baixo, isso vai te ajudar muito mais a ter um melhor desempenho, a conseguir acertar mais questões na prova. Essas são algumas dicas, né, 5 dicas para você acertar mais questões em concursos. E como eu falei também, eu acho que não se restringe somente a galera do concurso, mas também, né, concurseiro, mas também para quem é vestibulando, quem está no cursinho, quem está na escola e vai fazer alguma prova, né, na faculdade, inclusive também ajuda bastante. Provas como tem alternativa A, B, C, D ou E, eu acho que são algumas dicas para você acertar mais questões e que podem te ajudar a ter um melhor desempenho de fato. De um modo geral é isso. E em caso de dúvidas, é só falar comigo aqui nos comentários. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.